De um menino criado e batizado na Igreja Reformada Holandesa para um místico, do misticismo para o satanismo. Hoje veremos o resumo de duas entrevistas e testemunhos de Ryan Swiggelaars, da África do Sul, e de como ele caminhou do misticismo para o satanismo e como Jesus apareceu para ele em seu templo satânico salvando-o. Esqueça os charlatões que se utilizam de um suposto satanismo como marketing ou como forma de ganhar dinheiro. Aqui, estamos falando de um homem que pensou estar fazendo o bem para as pessoas ao entrar para o ocultismo e depois para o satanismo. Ryan Swiggelaars foi sacerdote satanista e conheceu pessoas poderosas nesse círculo do mal, donos de grandes grifes, de canais de TV, artistas, cantores, astros do esporte, todo o tipo de pessoas poderosas. Mas antes pedimos que deixe um like e se inscreva no canal, pois cremos que esse canal será fonte de bênção e fortalecimento do povo de Deus e de divulgação do Evangelho. Nos ajude. Agora vamos para o vídeo. Por que esse homem deixou a igreja satânica para seguir Jesus? Hoje, o ex-líder da igreja satânica, Ryan Swiggelaars, nos dá um raro vislumbre de seu antigo mundo e de como, no meio de um ritual oculto, tudo mudou. Eu estava no chão e acendi a segunda vela, e no instante seguinte toda a sala se encheu de luz. Levantei-me e me virei, e lá estava um homem parado. E ele me disse: "Eu sou o Senhor de Nazaré." E naquele momento não havia outra escolha para mim a não ser seguir Jesus. Muitas pessoas acreditam nessa mentira de que venderam suas almas ao diabo, e quero dizer, é uma das maiores mentiras que Satanás conta às pessoas, porque sua alma pertence a Deus. Nem você nem Satanás têm poder sobre ela. Sua história é incrível. Vamos começar por ela. Só quero mencionar a realidade que estávamos discutindo antes mesmo de começarmos a gravar, que é o risco inerente em falar sobre isso, sobre os tópicos que vamos abordar. Para todos que estão assistindo e ouvindo, vamos abordar alguns tópicos espirituais bastante profundos e sombrios hoje. Antes de começarmos a gravar, você nos guiou em uma oração por todos os envolvidos e por todos que estavam ouvindo e assistindo a nossa conversa, porque você conhece tão bem quanto nós os riscos inerentes a esse tipo de assunto. Então explique-nos especificamente por que a oração é importante ao abordar um assunto como o que estamos abordando hoje. Acho que as pessoas, especialmente os cristãos, subestimam completamente o poder da oração. Em primeiro lugar, ela é tão acessível e as pessoas a consideram algo garantido. O que precisamos entender é que o mundo espiritual não é realmente algo ou um lugar para onde nos deslocamos. O mundo espiritual está, na verdade, ao nosso redor. E estamos sendo observados pelo inimigo e por demônios constantemente, cada pessoa neste planeta. E, novamente, isso não significa que precisamos ter medo. Significa apenas estar vigilantes e cientes dessas coisas, e então conhecer nossa autoridade em Cristo, declarar o reino de Deus, o fato de Jesus ter realmente vencido o inimigo. Orando e especialmente em voz alta, assumimos nossa autoridade em Cristo, a autoridade que Jesus nos deu a cada seguidor e para que o inimigo se lembre de que realmente sabemos qual é nossa autoridade, porque precisamos entender que a guerra espiritual é uma realidade e que a guerra se intensifica. E certamente, se olharmos para o mundo e para a situação atual, que se intensificou enormemente, especialmente nos últimos 5 anos, isso é muito bíblico. Se as pessoas lerem a Bíblia, entenderão por que as coisas estão acontecendo e se espalhando. Se olharmos para os tempos em que vivemos, certamente precisamos estar cientes disso. Mas, novamente, não se trata de ter medo. Se trata de assumir nossa autoridade. Se trata de vestir nossa armadura. É se posicionar em nossa identidade e em nossa autoridade. É reivindicar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a autoridade final na terra sobre o inferno. É também, e isso é algo belo, que o Espírito Santo me revelou há pouco mais de 6 meses, que a palavra de Deus também é um contrato ao qual o inimigo também está vinculado. Então eles não necessariamente querem que saibamos disso. Ou seja, Satanás e os demônios não querem que saibamos disso, mas eles estão bem cientes de que também estão vinculados a esse contrato. Cara, eu adoro como você colocou isso. Quer dizer, a oração é muitas coisas, e uma delas é colocar o inimigo em alerta,
como se você estivesse fazendo com que ele percebesse que você sabe que tem a autoridade de Deus quando você tem o Espírito Santo em seu coração, e você fala a partir dessa autoridade. Você também fala a partir da sua experiência, e seu passado é fascinante. A maneira como você se converteu a Cristo é fascinante. Vamos entrar em detalhes sobre o que você fez antes de Cristo, afastando-se de ser cristão. Mas, de forma geral, para as pessoas que não o conhecem, você disse que passou 20 anos trabalhando para o diabo. O que isso realmente significa? Por 15 anos antes de me envolver com o satanismo, eu já trabalhava em tempo integral na área de terapias holísticas, como médium, como xamã, e isso acabou me levando mais fundo no ocultismo e, eventualmente, ao satanismo. Durante a maior parte desses 20 anos, eu nem sabia que estava trabalhando para o diabo. Eu achava que estava realmente ajudando as pessoas, dando respostas e coisas assim. Estamos sendo observados pelo inimigo e por demônios constantemente. O que precisamos entender é que, quando você negocia com demônios, precisa ter uma moeda de troca para isso. Então o sangue tem valor no mundo espiritual. O sangue de animais, o sangue de humanos, obviamente. Quanto mais pura a alma, maior o valor desse sangue. Pelo que sei, tudo começou na igreja para você. Você foi criado em um lar cristão, não é isso? Mas em que tipo de igreja você foi criado? Fui criado na Igreja Reformada Holandesa. Meus pais, especialmente minha mãe, mas também meu pai, até ele falecer no ano passado, sempre foram cristãos muito devotos. Então, cresci em um lar cristão. Eu ia à escola dominical todos os domingos. Fiz isso até o final do ensino médio. E depois passei a frequentar uma igreja mais apostólica. Sabe, porque eu já sentia que algo estava faltando, que eu não estava realmente experimentando Deus. Então, acho que comecei a procurar Deus em outras igrejas. E eu fui para uma igreja apostólica, como eu disse, logo depois que terminei a escola, por mais uns 2 anos. E eu certamente conhecia muito bem as Escrituras e conhecia muito bem a igreja, mas eu não conhecia a Deus. Eu achava que conhecia. Mas hoje, olhando para trás, para aquela época, eu certamente não conhecia a Deus e não conhecia Jesus. Gostar de saber sobre Deus sem conhecê-lo intimamente, e é isso que a religião faz. Então, eu definitivamente deixei a igreja cristã. Quais foram os motivos? Ouvi indícios em outras entrevistas suas sobre alguma mágoa ou decepção amorosa relacionada à igreja. Pode falar mais sobre isso? Claro, percebi muita hipocrisia. Testemunhei muitos milagres falsos e encenados. Percebi muita busca por dinheiro em vez de realmente trabalhar para o reino. Eu tinha muitos amigos próximos naquela época que eram de outras raças, e eles eram muito discriminados por causa da cor da pele. Então, era todo tipo de coisa assim. Isso me magoou profundamente, e na época eu pensei, bem, se é assim que Deus é, e como Deus está sendo representado, sabe, então eu não quero nada, não quero ter nada a ver com isso. Sabe, você diz uma coisa e faz outra, excluindo algumas pessoas por causa da aparência delas. Eu imagino que também porque você tem esse lado criativo, espiritual e místico que é tão importante para você, que pelo menos em sua experiência inicial na igreja, na religião reformada holandesa, eu imagino, mas mesmo na igreja em geral, às vezes não encorajamos as pessoas a fazer perguntas sobre coisas espirituais e a buscar os tipos de coisas mais profundas, místicas, belas, misteriosas e maravilhosas sobre nossa fé. Você já sentiu isso em relação ao cristianismo? Como se fosse uma espécie de desconexão entediante, em vez de um encorajamento espiritual? Sim, absolutamente. Mas recentemente, especialmente nos últimos 3 anos, na minha caminhada com Deus, Deus certamente me revelou muitas coisas. E acho importante entendermos que Deus criou tudo, mesmo o que algumas pessoas podem rotular como sobrenatural. O inimigo corrompe isso de forma tão grave. E posso falar por experiência própria e também pelas pessoas a quem ministro no momento, na área holística e nas, se quisermos chamar de comunidades ocultistas. Existem pessoas com corações absolutamente belos que foram tão corrompidas e enganadas pelo inimigo. E o inimigo não quer pessoas com certos dons e habilidades, se quisermos chamá-los assim. Não que eu queira dizer que uma pessoa seja mais especial do que a outra,
mas se observarmos os chamados de certas pessoas que podem ser muito eficazes para o reino. O inimigo não quer que pessoas assim estejam no reino. Então, o inimigo enganará e corromperá isso o máximo possível. O diabo nem sempre vem até nós com mentiras óbvias. Não é assim que o engano funciona. Isso nos leva à próxima parte da sua jornada. Você se envolveu com o ocultismo, parece que foi inadvertido, bem intencionado. Conte-nos um pouco sobre como isso aconteceu inicialmente. 16 e 22. Quando você começou a se envolver com o que chamaríamos de ocultismo? Claro. Cerca de 3 anos depois que saí da igreja cristã, eu já fazia leituras psíquicas para as pessoas, sessões de cura e todo tipo de coisa. E isso acabou me levando a fazer o que é conhecido como trabalho com corujas para clientes que, basicamente, tudo começou comigo durante essas leituras, que na verdade consistiam em obter informações dos espíritos. Embora eu pensasse na época que estava vendo as pessoas se conectarem com seus ancestrais com muita precisão, eu não percebia que eram demônios imitando. Na verdade, eu pensava e fui enganado a pensar que eram anjos e guias espirituais e entes queridos que já haviam falecido. Mas Deus só me revelou o que isso realmente era há cerca de 3 anos. Então, eu tive essa conexão ilegal com o mundo espiritual por 20 anos da minha vida. Você pode ler quantos livros quiser sobre ocultismo ou ler coisas na internet. Isso ainda não lhe dá informação. Pode lhe dizer como fazer certos rituais. Mas no momento em que você começa a fazer essas coisas, é aí que você obtém a informação. E é doutrina demoníaca completa. E essa era a minha vida. Quer dizer, literalmente desde a hora em que eu acordava de manhã até a hora em que eu ia dormir, essa era a minha vida por quase 15 anos. Foi o que eu entendi. Mas as transmissões, as informações que você recebia eram de certa forma verdadeiras. Pelo menos eu acho, porque eram eficazes. Claro, sim, sim. Quando nascemos, automaticamente há um espírito familiar que nos é designado. Esse espírito familiar nos observa o tempo todo, e observa o que dizemos com a boca, e vê nossas ações, e etc. Então, digamos que, em algum momento da sua vida, você acabe consultando um médium. E porque essa informação é tão precisa, é que ela dirá ao médium que quando ele ou ela, 4 anos, não importa, tinha 5 anos, então caminhou com a avó na praia. E eles tomaram sorvete naquele dia. Então é por aí que você começa. E essa informação certamente é precisa. E a pessoa sentada à sua frente concordará com isso. Mas então se torna mais perigoso quando você começa a falar sobre o futuro. Você literalmente fala sobre a vida dela, de acordo com o que esses demônios estão lhe dizendo. Então, em que momento, Rion, você passou dessa prática ocultista vaga para sua introdução ao satanismo, abertamente satânico e um satanista, digamos? Claro. Então, em 2016, através de um dos meus clientes que eu estava atendendo no meu consultório como médium, então esse cliente veio até mim um dia, e ele, você sabe, a esposa e a namorada dele já tinham vindo até mim, e ele tinha ouvido falar sobre a precisão das leituras, etc. Então ele veio para uma sessão. E no final da sessão ele me perguntou: "Você já leu a Bíblia satânica?" Então eu disse que não. E acho importante mencionar aqui também, se você me perguntasse em 2001, logo depois que eu saí da igreja, se eu teria interesse em ler essa Bíblia satânica, eu teria dito que absolutamente não. Mas veja bem, com o passar do tempo e conforme você é colocado em um caminho e mergulha cada vez mais fundo na escravidão, você começa a acreditar em coisas como não existe luz ou trevas, não existe bem ou mal, é tudo uma coisa só. Então, em 2016, quando ele me perguntou, eu disse não, mas que estaria interessado, especialmente se isso me levasse a outro nível no ocultismo e em certas práticas rituais, etc. Então, logo depois disso, ele me entregou uma Bíblia satânica. E cerca de 3 meses depois, ele veio me ver novamente, e então ele me perguntou: "O que você achou da Bíblia satânica?" E eu disse a ele: "Bem, eu definitivamente sou satanista." E eu nem percebia isso, porque a Bíblia satânica é escrita de uma forma que qualquer pessoa que se sinta excluída sinta que pertence ao satanismo, e que isso garantirá certo sucesso no mundo. E depois que eu disse isso, ele me convidou para um evento social para satanistas. E eu fui. E foi lá que eu conheci outros satanistas pela primeira vez.
Isso foi no final de 2016, e eu ainda me lembro até hoje de ter essa ideia, percepção na minha cabeça, de que todos os satanistas têm uma certa aparência. Eles se vestem de preto e têm tatuagens e coisas assim. E para minha surpresa, no dia em que entrei no dia em que entrei naquele evento, vi pessoas que quando criança, você sabe, assistindo televisão, essas pessoas estavam na televisão. Essas pessoas eram pessoas de grande sucesso em várias áreas da indústria e dos negócios. Eram pessoas no parlamento. Essas eram pessoas que tinham lojas de artigos esportivos bem conhecidas no país, etc. Então foi um choque para mim ver quem eram os satanistas de verdade. Você viu celebridades e figuras conhecidas nesse encontro que você foi? Sim, nossa. Isso realmente me atraiu, porque eu pensei na época, se essas pessoas vão se tornar meus novos amigos, eu definitivamente vou. Isso é algo que eu vou fazer. Sim, e foi apenas quase 9 meses depois disso que eu fui iniciado no satanismo. Ninguém que se envolveu com o satanismo sabia no que estava se metendo até ser iniciado. O dogma do satanismo não te diz o que você vai ter que fazer depois de ser iniciado. E é aí que as coisas realmente começam a ficar muito reais, depois da iniciação. E muitas pessoas envolvidas nesse mundo realmente acreditam que não podem sair dessa situação, porque elas têm essa crença, elas acreditam nessa mentira de que venderam suas almas ao diabo. E quero dizer, é uma das maiores mentiras que Satanás conta às pessoas, porque você não pode vender sua alma para começar. Sua alma pertence a Deus, seja você cristão ou não, seja você... Não importa, sua alma pertence a Deus, que nos criou. Mas esse é um clichê muito comum, a ideia de que você pode vender sua alma ao diabo. Uau, isso é muita coisa. Então, o ritual de iniciação, você pode falar sobre como foi? Eu não sei quais são as regras ou o que você pode dizer ou o que seja, mas você pode nos contar o que estava envolvido na iniciação? Por que existem sacrifícios de sangue no ocultismo e no satanismo? Por que isso acontece? Claro, posso falar sobre isso. Eu só não quero ensinar as pessoas a se tornarem beta-satanistas, então irei resumir muito. Mas, basicamente, você é iniciado na frente de outras pessoas. Há o corte de si mesmo para extrair seu próprio sangue, para assinar uma espécie de contrato na frente de testemunhas. Há o compartilhamento de sangue, onde você coloca um copo em volta do qual todos colocam um pouco do seu sangue e bebem o sangue uns dos outros nessa iniciação. Ao negociar com demônios, é preciso ter uma moeda de troca. Portanto, o sangue tem uma moeda de troca no mundo espiritual. O sangue de animais, o sangue de humanos. Obviamente, quanto mais pura a alma, maior o valor desse sangue. Então, se você quer apaziguar esses demônios e se quer negociar com eles para obter certos resultados no mundo físico, você precisa oferecer um sacrifício. O sangue de Jesus é a moeda de troca mais valiosa no mundo espiritual. E então você encontra Jesus e passa a conhecê-lo. Então, não apenas o nome de Jesus, mas o sangue de Jesus é o mais poderoso. Nada é comparado ao seu espírito. E eu acho que para nós, para pessoas que estiveram nesses círculos e estiveram envolvidas nesse tipo de prática, se você sabe o que pode fazer e o que é possível, e então você encontra Jesus um dia e tem a autoridade que Cristo nos dá depois que entregamos nossos corações a Ele, não há comparação. Então, o ocultismo, o satanismo e a bruxaria, não há comparação. E algo que costumo dizer aos sobreviventes que ajudamos a sair do ocultismo e do satanismo, e eu vi isso até mesmo em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, sobre a glória de Cristo que realmente vive em nós quando entregamos nossas vidas a Deus. Então, o que o Espírito Santo me revelou é que mesmo que você seja um crente ou um seguidor de Cristo por um dia, mesmo que você se converta a Cristo agora, você tem mais autoridade no mundo espiritual do que uma bruxa ou um feiticeiro, um sacerdote satânico que pratica isso há 30 anos. Você tem mais autoridade por causa de quem somos em Cristo. Sim, e sob cujo sangue você está. E eu vi e testemunhei tantos milagres nos últimos 3 anos neste ministério, tudo por causa do nome de Jesus, do sangue de Jesus. E muitas pessoas pensam no diabo e Jesus como se estivessem lutando no mesmo nível. Eu penso não. Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que Jesus fez? E quero dizer, o anjo Miguel e Satanás talvez estejam no mesmo nível. Jesus está muito acima disso. E muitas pessoas ainda pensam nisso como se Deus e o diabo estivessem lutando no mesmo nível. Você viu todas essas coisas, sacrifício animal, sacrifício humano, e poderia nos contar com mais detalhes como isso se dá? Eu nunca,
E agradeço a Deus por isso, porque nunca cheguei ao nível de ser um sumo sacerdote no satanismo, porque leva anos para chegar lá. Mas eu nunca fiz sacrifício humano pessoalmente. Sim, mas eu testemunhei isso durante meu tempo. Ouvi muito sobre o que outras pessoas estavam fazendo, porque também precisamos entender que mesmo no satanismo existe uma hierarquia. Então, com o passar dos anos, você pode subir nessa hierarquia. E se você está pensando em se tornar um sacerdote ou sumo sacerdote de uma aliança, você precisa fazer esse tipo de sacrifício na frente de pessoas que já fizeram isso, bem como testemunhas. Eu fiz sacrifícios de animais, com certeza. Eu pratiquei o ritual satânico. Não sei se posso dizer essas palavras porque elas podem cancelar seu episódio. Então, ritual satânico e onde você tortura pessoas. Então foi isso que eu fiz. Uma coisa que eu percebi em nosso ministério atual, quando estamos ajudando pessoas a saírem do satanismo, então as pessoas que foram batizadas ou dedicadas quando bebês em uma igreja só chegam a um certo nível no satanismo e não podem ir mais longe, e também saem mais facilmente. Isso me chamou muito a atenção. E quando falei com Deus sobre isso, como eu disse, o mundo é observado pelo espiritual o tempo todo. Então, se observarmos que as pessoas estão dedicando uma criança, um bebê, ao trono de Deus, essa criança tem um certo nível ou selo sobre sua vida, porque foi dedicada ao reino. Então, quaisquer que sejam as escolhas que essa criança ainda faça, mesmo que se envolva, ela só chegará a um certo nível. E eu vi isso com muitas pessoas que estamos ajudando a sair. Certamente as pessoas que escolheram se envolver com satanismo em sua vida adulta, aquelas que foram criadas em lares cristãos e aquelas que tiveram pais que oravam, elas só chegam a um certo nível. Na minha igreja, batizamos crianças, batizamos bebês. E, sabe, alguns cristãos discordam disso. E este episódio não é exatamente sobre isso. Mas eu nunca pensei que esse fosse mais um motivo para batizar os pequeninos, ou pelo menos dedicá-los, sabe? Quero dizer, meus pais, quando descobriram que eu estava envolvido com o satanismo, não entraram em pânico. Eles se mantiveram firmes nas promessas que fizeram quando me dedicaram quando bebê. E minha mãe disse ao diabo: "Desculpe, você não vai ter meu filho, porque eu já o dediquei ao reino. Vou apenas orar e voltar atrás." Agora eu tenho uma pergunta importante, talvez incômoda para você. Poderia nos dizer como foi? Como foi quando seus pais descobriram seu envolvimento com o satanismo ou quando você contou para eles? Então eu me lembro que na época eu já estava muito possuído naquela época. Mas o que eu me lembro é que meus pais e eu, naquela época, já não tínhamos um bom relacionamento. E isso era por minha causa. Mas então, naquela época, nós conversávamos mais ou menos uma vez por mês, talvez por telefone. E então o jornal foi entregue na porta da frente deles em um domingo. E eles me viram na capa. Eu estava ficando meio famoso. E lá estava o filho deles, sendo o chefe e o líder daquela espécie de igreja satânica africana. Então minha mãe marcou uma consulta para me ver. E tanto meu pai quanto ela vieram naquele dia. E minha mãe me disse que só queria me fazer uma pergunta. E eu disse, tudo bem. Ela me perguntou se aquilo era real ou se eu estava envolvido em alguma jogada de marketing. E eu me lembro de perguntar a ela, que diferença faz? E ela me disse, porque queremos saber como orar por você. E por 4 anos não nos falamos. E nesses 4 anos, como eu disse, ambos se apoiaram na autoridade e oraram. Minha mãe escreveu meu nome na Bíblia dela e em muitas outras passagens das Escrituras que o Senhor lhe deu naquele tempo. Então, depois que me converti a Cristo, esse foi um dos primeiros relacionamentos que foram restaurados. E agora conversamos todos os dias, obviamente. E minha mãe, especialmente minha mãe, é uma cristã muito fervorosa. Deus me revelou isso somente depois que eu realmente conheci Cristo, porque houve um período de 6 meses em que eu não entendia por que logo eu e por que Deus se manifestou para mim da maneira que fez. E Deus me mostrou as orações dos justos. Milhares de pessoas ao redor do mundo estavam orando por mim. Então, como Jesus te tirou disso? Vamos falar sobre isso, porque essa é uma parte muito mais esperançosa da sua história. Como Jesus te resgatou de algo do qual você achava que não precisava ser resgatado? Posso dizer honestamente hoje que, na época em que conheci Jesus, eu não estava procurando por Cristo. Na verdade, eu pensava que era uma pessoa feliz. Eu pensava que por causa de todas essas coisas que eu tinha naquela época, eu deveria ser feliz porque eu tinha propriedades. Eu tinha veículos, eu tinha todas as drogas do mundo. Quer dizer, eu pensava que era feliz.
Então eu não estava procurando por nada nem pensava que era infeliz. Isso é interessante porque você ouve muitos testemunhos e, geralmente, o clichê é que alguém está no fundo do poço. Eles estão no limite de si mesmos e precisam de algo diferente. Você estava bem. Parece que você pensava que estava bem. Quer dizer, eu não percebi que havia um vazio do tamanho de Cristo no meu coração. Acho importante mencionar que cerca de 2 semanas antes de eu encontrar Cristo, eu estava dando uma entrevista em uma estação de rádio. E esta era uma entrevista ao vivo e eu me lembro que durante esta entrevista eu estava falando em nome da Igreja Satânica. E eu dei muitas entrevistas, obviamente. Mas me lembro que alguém ligou durante o programa e me perguntou se eu acreditava em Jesus ou que Jesus realmente existiu. Respondi, não. Jesus é como o coelho da Páscoa ou o Papai Noel. É algo em que as pessoas acreditam porque eles disseram. Sim. E depois dessa entrevista, uma mulher da rádio veio até mim do nada, entrou no estúdio e me deu um abraço apertado. Naquela época da minha vida, eu não permitia que as pessoas se aproximassem de mim, e eu me lembro daquele abraço apertado. Essa era a senhora que organizou a entrevista e eu só me comuniquei com ela por e-mail. E cerca de 3 dias depois, ela me contatou pelo WhatsApp. E então eu vi no WhatsApp dela que essa mulher era cristã. E você sabe como isso me impactou. Porque, veja bem, apesar do que eu disse sobre Jesus nesta entrevista, ela ainda fez isso. Outra coisa é que eu nunca tinha experimentado esse tipo de amor de um cristão. Mas isso me marcou, entende? Então, cerca de 13 dias depois disso, eu deveria realizar um ritual específico para a Igreja Satânica, e para o mundo todo, cada organização satânica também designava alguém em sua organização para realizar o mesmo ritual. Então, reservei uma parte da Igreja Satânica, um espaço muito escuro onde rituais menores eram realizados. E esse espaço não tinha luz artificial, então era preciso iluminá-lo com velas e tochas. Era a noite de 24 de maio de 2022, e eu estava sozinho nessa sala, ocupado me preparando para o ritual. E porque no satanismo há muita preparação para os rituais. Não é tão simples quanto você pensa, acender uma vela e pronto. E há 5 velas que você precisa acender no chão, geralmente na ponta de uma estrela de 5 pontas. Eu estava no chão e acendi a 2ª vela, e no instante seguinte, toda a sala se encheu de luz. Levantei-me do chão, fiquei de pé, me virei e lá estava um homem parado. Meu primeiro pensamento foi, este é algum tipo de morador de rua que entrou aqui? Então fui muito confrontador. Perguntei, quem é você? E o que está fazendo aqui? E ele me disse, sou da sinagoga de Nazaré. E eu disse, desculpe, não acredito em você. Você vai ter que provar. E no instante seguinte, ele me inundou com muito amor. E eu reconheci isso, veja bem, naquela mulher na estação de rádio, porque ela tinha Jesus dentro dela. E aqui está o ponto. Quando isso acontece, você se depara com todos os seus pecados em primeiro lugar. Então eu nem sabia que tinha pecado naquele momento, porque eu não acreditava no conceito. Mas eu me deparei com todos aqueles pecados, e ao mesmo tempo experimentei aquele amor incondicional. Eu caí de joelhos, e está escrito na palavra, todo joelho se dobrará. E eu soube que era isso que eu estava procurando por toda a minha vida. E eu também sabia naquele momento que não haveria outra escolha para mim a não ser seguir Jesus. Este é Jesus. Então lembro-me de ter saído do meu carro pensando que estava enlouquecendo e como se o som do mundo tivesse desaparecido, como se eu não conseguisse ouvir nada. E lembro-me de dirigir para casa como se eu estivesse mexendo no rádio e não conseguia ouvir nada. E quando cheguei em casa, estava exausto. Fiquei na cama por 4 dias, e meu telefone estava tocando porque a Igreja Satânica queria saber o que aconteceu no ritual. E uma manhã, por volta das 3 horas, acordei. Lá era uma voz que me disse, vá para a praia. E eu pensei, bem, já estou ficando louco, então posso simplesmente pegar a rota panorâmica. E quando cheguei à praia, comecei a ter conversas reais com Deus pela primeira vez. E eu ainda não sabia naquela época o que ia acontecer. E especialmente no primeiro ano depois disso, eu estava no mesmo lugar. E no primeiro ano depois disso, eu ia passar pela libertação e pela renúncia à Igreja Satânica e ter que resolver todo tipo de questões legais até que eles conseguissem ser desregistrados.
Então, naquele primeiro ano, foi realmente intenso. Eu pude conhecer muito mais a Deus, e ainda estou conhecendo a Deus cada dia mais e mais. Quer dizer, nos últimos 3 anos e meio, com a exceção de 12 dias, eu falo com Deus 4 horas na manhã. Isso acontece todos os dias para mim. E eu leio a palavra, anoto o que não entendo sobre as Escrituras, eu converso com Deus, deixo o Espírito Santo me mostrar coisas. Então trata-se realmente de conhecer a voz de Deus e ter esse relacionamento. As pessoas que não experimentaram isso pensam que os cristãos são tão zelosos por medo ou obrigação, e é justamente o oposto disso. Quando você experimenta esse abraço de amor, é a exuberância que você sente. Como não amar de volta? Como posso não responder a isso? Como posso não contar para outras pessoas? Eu sou o que menos mereceu o que aconteceu. Eu sou o que menos merece o amor e a graça de Deus. Entretanto, ele desceu como água até onde eu estava e me encontrou. E é assim que Deus nos usará para alcançar pessoas para o seu reino. Em Apocalipse 12:11, que pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do testemunho, você vencerá o inimigo. E é tão verdade. E quero dizer, eu ouço o que você está dizendo, mas aposto que sou menos digno do que você, irmão, porque é assim que me sinto. Parte da minha história é que por 13 ou 14 anos eu fingi ser pastor. Eu era um pastor cristão na igreja metodista, ordenado e pregando, mas apenas pregando heresias e sem nenhuma convicção sobre elas. Eu não acreditava na ressurreição. Eu só acreditava na minha política, e era disso que se tratava o meu suposto ministério. Eu pregava mentiras, enganava as pessoas e estava decrépito por dentro. Eu usava pornografia e outras coisas diariamente, e era simplesmente repugnante, fingindo ser justo. Pelo menos você foi honesto sobre ser satânico. Eu apenas agia como satânico e colocava uma cruz no pescoço. Era repugnante, e mesmo assim Deus veio me resgatar. E foi também você disse, numa praia. Ele gosta de ter conversas assim em praias, aparentemente. Ele teve uma com Pedro uma vez. Ele teve uma com você, teve uma comigo na beira da praia do Mar da Galileia e me chamou para casa. Mas eu tive exatamente a mesma experiência de ser abraçado por um amor absolutamente perfeito e confrontada à minha impureza ao mesmo tempo. E é horrível e maravilhoso ao mesmo tempo. E por quanto tempo permaneci assim? E mesmo assim ele ainda está te abraçando e não te despedaçando como deveria ou como merece. É simplesmente a coisa mais inspiradora do mundo. Porque você fala sobre mudança de vida. Tipo, como posso voltar a fazer o que eu fazia antes? Assim termina a entrevista de Ryan Zwiglar a Eric Hoffman. Esse foi um compilado dessa entrevista. Espero que através desse testemunho você seja motivado a orar. Sim, a oração tem poder. Deus ouve nossas orações. Às vezes pode parecer que não está ouvindo, mas Ele sempre ouve. E tem a questão de nossos pecados também, que nos acusam dia e noite. Mas saiba, se Ele teve misericórdia de um satanista, Ele tem misericórdia de um empresário, ou um falso cristão, ou de qualquer pessoa que Ele queira salvar. A Ele sempre a glória. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.